noite, nós vamos falar um pouco sobre o equilíbrio. O nosso grupo é composto por Ana Paula, Mariana, Gabriela e Vitor. Equilíbrio. Fundamental na manutenção da postura, na interação sensorial, envolvida na estabilidade e em alguns esportes que o atleta precisa desenvolver o equilíbrio corporal. Ou seja, o equilíbrio ocorre quando as forças que agem sobre o corpo estão perfeitamente balanceadas. Sendo assim, a soma das forças que atuam sobre o corpo deve ser zero, e a soma dos torques, ou momento, que atuam sobre o corpo também deve ser nula, ou seja, é subdividido em três: dinâmico em movimento, recuperado, porém em movimento para o estático, e o estático. Bom, o equilíbrio estático, ele é dividido em três. O equilíbrio indiferente, que é quando o objeto tem a sua posição alterada e mesmo assim mantém a sua situação de equilíbrio. Isso ocorre sempre que o ponto de suspensão do corpo coincide com o centro de gravidade. O equilíbrio instável é quando o objeto, após ser afastado de sua posição de equilíbrio, continua afastando-se cada vez mais. Dizemos que o equilíbrio é do tipo instável. Isso ocorre com os corpos que possuem seu centro de massa acima do ponto onde estão suspensos. O equilíbrio estável, após ser afastado de sua posição de equilíbrio, retornar a ela. Corpos em equilíbrio estável, após serem retirados de sua posição inicial, têm o centro de massa ou centro de gravidade alterado para posições superiores. Equilíbrio estático. O momento resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo em relação a qualquer eixo deve ser igual a zero. Quando a força resultante e o momento resultante de todas as forças que atuam sobre ele for igual a zero. A estabilidade pode ser caracterizada como a habilidade em manter-se de equilíbrio e depende de 4 fatores: o tamanho da base de sustentação, quanto maior a base, maior a estabilidade, centro de gravidade em relação à base, distância da posição do centro de gravidade em relação à borda da base, quanto mais centralizado, maior a estabilidade, e a relação em quantidade de massa. Quanto maior a massa, maior a estabilidade e a força de resistência maior devido à inércia, diretamente proporcional. O centro de gravidade foi definido por McInnes como o ponto no qual toda a massa do corpo pode ser considerada concentrada. Ele está intimamente ligado ao equilíbrio do corpo humano. Geralmente está onde há maior massa, em uma pessoa onde se cruzam os planos. Uma mudança na posição anatômica desloca o centro de gravidade. É importante ressaltar que o centro de gravidade do homem é maior que o da mulher, devido à diferença morfológica. Sobre a relação equilíbrio versus centro de gravidade, quanto mais baixo o centro de gravidade, maior será o equilíbrio, sendo duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a distância do centro de gravidade da borda da base, maior a estabilidade, ou seja, quanto mais próximo ao centro, mais equilíbrio teremos. Quanto maior a base, maior a estabilidade. E quanto menor a altura em relação à base, maior a estabilidade. O centro de gravidade também auxilia no comportamento dinâmico do corpo, facilitando movimentos como caminhar, saltar, correr e praticar atividades físicas. A relação posição e equilíbrio tem um aspecto evolutivo, sendo a evolução do quadrúpede, de apoio em 4 patas e em movimento apoio tripé, para um aspecto evolutivo de bípedes, apoio bipodal, aumentando a pressão sobre a coluna vertebral e dando mais complexidade ao equilíbrio, sustentação e movimento. Quanto mais afastado dos pés, maior a base e melhor o equilíbrio. O fato importante é ressaltar o fato sensorial. Olhos abertos permitem manter maior equilíbrio, pois aumentam a percepção do campo visual. A manutenção do equilíbrio em relação à coluna se dá pelo formato da coluna, gerando a distribuição de forças, a força gravitacional e a compressão gerada pela mesma, além do fato de ser uma característica evolutiva dos seres humanos. A estabilidade e a absorção de impactos também estão diretamente ligados a esse fator, dando amplitude de movimento, tanto quanto a posição de mãos e pés, locomoção e campo visual. É importante ressaltar que uma boa postura gera um bom equilíbrio. Porém, o equilíbrio não depende exclusivamente da postura da coluna. Quando levantamos peso, é importante afastarmos os pés para aumentarmos a base de sustentação e flexionarmos os joelhos para mudar nosso centro de massa e não prejudicar a coluna, além de mantermos um melhor equilíbrio. Os músculos abdominais
da região lombar, pelve e quadril são responsáveis pela estabilidade, sustentação e equilíbrio. Os glúteos apresentam grande importância na estabilização do quadril, do joelho e a lombar. O glúteo máximo, mais superficial, faz extensão de quadril e rotação lateral. Glúteo médio, importante abdutor, com 60% da área do corte transverso, total dos abdutores, rotação medial e rotação lateral. O glúteo mínimo, abdução e rotação medial e flexão. Os músculos do abdômen, que são o músculo transverso abdominal, o músculo oblíquo interno, o músculo oblíquo externo e o músculo do reto abdominal, estabilizam a coluna para prevenir lesões musculares e discais. Juntamente com a musculatura lombar, eles formam o cinturão pélvico, com grande importância na estabilidade da zona lombar e do controle do posicionamento do tronco no espaço. Os principais músculos estabilizadores da coluna lombar é o transverso do abdômen, que assemelha a uma cinta, auxilia na estabilidade da coluna lombar, e os multífidos lombares, que estabilizam articularmente. Os músculos secundários auxiliam a estabilidade da coluna lombar, são os reto do abdômen, paravertebrais, ilho-pessoas, glúteo máximo, quadríceps, entre outros. Os músculos do quadril suportam o peso da cabeça, do tronco e dos membros superiores. O músculo pessoas é o músculo mais profundo e estabilizador do corpo humano. Se insere nos discos intervertebrais até a quinta vértebra lombar. O pessoas se adere aos corpos e aos processos transversos das vértebras. Ao redor dos importantes nervos lombares, cobrem uma imensa área na parte anterior do abdômen, da virilha e da coxa, continuamente seu trilho anatômico até a faixa dos pés. O ligamento arqueado medial do diafragma se conecta às pessoas, gerando estabilidade na espinha anterior. Então, equilíbrio versus idade seriam alterações hormonais, perda de neurônios motores, nutrição inadequada, inatividade física e baixo grau de inflamação crônica. Então, ocorre também a diminuição da densidade óssea, que seria a porosidade, a perda de massa magra, que seriam os músculos, e a manutenção do equilíbrio se torna algo prejudicado conforme a idade vai se agravando. Então, alguns conceitos chaves para conseguir entender o nosso assunto. Os conceitos básicos se tratam da osteopenia, que seria a perda da densidade óssea, que os ossos então vão se deteriorando e a estrutura interna vai ficando mais espaçada e porosa. Então, a perda da densidade óssea dá para ver bem direitinho na imagem que a gente apresenta para vocês, que conforme a idade vai se agravando. E no caso da sarcopenia, é um processo natural e progressivo de perda de massa muscular, ou seja, os músculos, característico do envelhecimento, ou seja, o músculo se torna mais frágil e as fibras menos calibrosas. Então, para finalizar, durante as 2 primeiras décadas da vida humana, acontece uma série de fatores que mudam o nosso corpo, bem como o nosso sistema hormonal, que seriam as alterações no tamanho corporal, que seria o crescimento, entre o primeiro ano de vida e a puberdade, ou seja, quando a gente é criança e chega na adolescência, na pré-adolescência também, pode ser dito, e aumento na circunferência de cada fibra muscular, ou seja, todo mundo já passou por essa fase. Então, a força muscular atinge o vigor máximo antes dos 30 anos e é satisfatoriamente preservado até os 50 anos. Ou seja, sem modificações, dos 30 aos 50 anos, continuamos bens e saudáveis, podemos dizer assim. E, infelizmente, a perda muscular da massa muscular é de aproximadamente 1 a 2% por ano, entre os 50 e 60 anos. Então, a taxa varia de 20% a 40% na população entre 70 a 80 anos e 50% a partir dos 90 anos. Ou seja, a perda de massa magra, apesar de estar relacionada ao desempenho funcional, parece estar mais fortemente ligada à força de membros inferiores. Ou seja, quanto mais velho a gente for se tornando, como nossos avós, podemos citar, por exemplo, mais se agrava a nossa massa muscular, mais vai ficando pororosa, como foi dito anteriormente.